Olá, aqui quem fala é o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje estarei tratando do último atributo dessa série grandiosa que aí estivemos desdobrando, que é sobre a paciência de Deus. Esse atributo vai trazer muita clareza para nós. Estarei finalizando com a graça de Deus, né, esses atributos aqui que nós aprendemos. Isso é muito bom, porque significa que terminamos um ciclo, né? Estamos a terminar um ciclo e vamos começar outro. E tem temas grandiosos para vir aí, consequentemente, hein? Fica conosco aí, segue esse último atributo de Deus que é a paciência. Vamos lá. A paciência é um atributo que difere da bondade e da misericórdia. Mas a misericórdia de Deus tem relação com a sua atitude frente às criaturas pecadoras. Mas a sua paciência diz respeito ao castigo que os pecadores merecem, seja para adiá-lo, seja para abrandá-lo. No entendimento de Leite, a paciência de Deus é aquele atributo em que ele suporta o insulto de pecadores e adia seu castigo. Ou é a generosíssima vontade de Deus em que ele suporta por muito tempo o pecado que ele odeia, poupando pecadores não apenas não buscando sua destruição, a fim de trazê-los ao arrependimento. Nesse enfoque, há um duplo entendimento sobre a paciência de Deus, sendo que o segundo tem em vista a redenção, certo? Então aqui ele fala sobre a paciência de Deus, mostrando que se Deus não fosse paciente, na verdade, nem existiria a humanidade, né? Porque ele exterminaria com tudo por causa do pecado da humanidade ali, uma vez que entrou na época de Adão e Eva ali. Então vamos lá. Logo de início, Charnock tem o cuidado de assinalar que com a palavra paciência ele não está atribuindo a Deus a ideia de sofrimento ou passibilidade. Por esse motivo, o termo não é particularmente adequado, ou seja, é a palavra mais similar, a palavra que mais se aproxima da forma de expressar essa atitude de Deus se autoconter, né, em relação à sua ira e esperar o momento certo para julgar os pecadores, esperar o momento certo para que o pecador se arrependa do seu pecado e venha a ele através de Cristo. Então vamos lá. Por esse motivo, o termo certo. Em poucas palavras, teólogos reformados em geral entendiam a paciência de Deus como aquele atributo mediante o qual a execução do juízo divino em sua forma mais ampla é adiada por Deus, como eu já falei. Charnock assim expressa essa ideia. A paciência significa a disposição de adiar a existência da disposição de despejar a ira sobre as criaturas pecadoras. Deus abranda a sua justiça, que foi provocada, e se abstém de vingar as ofensas que sofre a cada dia no mundo. No estilo típico, com muita destreza, Charnock reúne harmonicamente os atributos de Deus, o que é o resultado lógico da simplicidade essencial de Deus. A bondade leva Deus ao exercício da paciência, e a paciência leva muitos pecadores a se lançar nos braços da misericórdia. Com isso em mente, Charnock adota a posição de que a paciência de Deus não se estende aos anjos caídos, só porque são poupados do castigo total por determinado tempo, ou seja, porque eles estão em um lugar onde ainda não é o total despejar da ira de Deus que vai vir sobre os anjos caídos, né? Que são os demônios. Pois não existe nenhuma possibilidade de se arrependerem e voltarem a experimentar o favor divino, ou seja, diferente dos homens que são pecadores, estão vivendo em sua maioria, né, no pecado e alguns não se arrependem. Os anjos também eles estão aí, né, os anjos caídos, alguns já estão em prisões, outros ainda estão às soltas aí, os demônios, né? E mesmo ciente de que eles não se arrependerão, Deus ainda com a sua paciência, não os destruiu, né? É isso que ele está falando. Pois não existe possibilidade de se arrepender e voltar a experimentar o favor divino. Aqui se observa a minha relação entre Aqui se observa a íntima relação entre misericórdia e paciência quanto à atitude de Deus com os pecadores. Ser paciente é uma atitude frágil. Quanto à atitude de Deus, deixa eu voltar aqui. Quanto à atitude de Deus com os pecadores, ser paciente é uma atitude misericordiosa.
Mesmo assim, a paciência de Deus não torna leniente nem frágil. A demora de Deus em se irar não significa que seja incapaz de se irar. O adiamento do cumprimento de promessas. Desculpa, espero que se contenha. Vamos lá, rapidamente para não dar corte. A demora de Deus em se irar não significa que seja incapaz de se irar. O adiamento do cumprimento de promessas feitas ao seu povo não é reflexo de uma falta de firmeza em Deus. Da mesma maneira, o fato de Deus adiar o castigo não é resultado de ignorância das afrontas que lhe são feitas, visto que Deus é onisciente, tem conhecimento total dos pensamentos e das ações dos seres humanos pecadores, percebe? Deus conhece todas as coisas, porém a paciência dele faz com que ele espere o momento certo de punir, de revelar a sua justiça, inclusive a própria misericórdia dele também, né? E assim se vai. Na verdade, em combinação com todos os atributos, mas especialmente esses dois, quais dois? Vamos ver. Que a paciência, em conexão com isso, como a paciência entendida em combinação com a bondade e a misericórdia de Deus. Em Deus não existe falta de poder para castigar criaturas pecadoras. Aliás, Charnock sustenta que é por causa do poder de Deus que ele pode ser paciente com os pecadores. Ou seja, como que Deus consegue ser tão paciente? Porque ele pode ser tão paciente, ele tem poder para isso, para se autoconter, entendeu? A harmonia dos seus atributos. Como está escrito em Naum 1:3, o Senhor demora para se irar, tem grande poder. A demora de Deus em se irar, a capacidade de controlar a ira, é mais reveladora de seu poder do que sua criação do mundo, percebe? A capacidade de você se autoconter, ter paciência, esperar o momento certo, controlar, ela revela muito mais do que você ser explosivo, gritar, agir por impulso. Então, isso é óbvio, falando sobre nós, mas no tocante a Deus, isso é verdade também. Ou seja, porque é Deus, né? Justo, santo, perfeito. Então, sim, ele principalmente. Ele precisa de muito poder para se conter. Então vamos lá. Charnock expressa de maneira memorável. Ele fala aqui, ó. Nesta última, ele tem soberania sobre criatura, mas na primeira ele manifesta soberania sobre si mesmo, quando ele controla a si mesmo, né? Soberania sobre si mesmo. Charnock expressa-o de forma memorável. O poder de Deus é manifesto de formas mais evidentes em sua paciência com a multidão de pecadores do que seria na criação de milhões de mundos a partir do nada. Entendeu? Na paciência do que na criação de milhares de mundos a partir do nada. Mais poder revelado, como nós já falamos. A paciência de Deus tem então a revelação óbvia, não somente com sua misericórdia e bondade, mas também com seu poder. Fundamental então para com a compreensão da paciência divina é a morte de Cristo. Sem uma consideração da expiação sacrificial de Cristo, não é possível explicar o fato de Deus ter paciência com os seres humanos. Por isso que Deus tem paciência com os seres humanos, por causa da morte de Cristo, é isso que ele está falando. Compreensão da paciência a partir da morte. Mas não com os anjos, né? Ou seja, não com os anjos. Cristo assumiu a natureza dos seres humanos, a descendência de Abraão, e não dos anjos, para que os seres humanos se beneficiassem da paciência de Deus. A paciência com a humanidade é fruto do evangelho e da aliança da graça. Sem a designação de Cristo como mediador, não existe nenhum motivo para Deus ser paciente com os pecadores. Por causa de Cristo que Deus é paciente conosco, com a humanidade pecadora. Mesmo sem Cristo, Deus pode ser bom para as suas criaturas, embora alguns pudessem questionar isso. Mas sem a pessoa e a obra do Filho de Deus, ele não pode ser misericordioso e paciente para com a humanidade pecadora. Ele poderia até ser bondoso em criar, mas sem Cristo, sem a obra de Cristo, ele não seria paciente e deixaríamos viver, ou as pessoas viverem aí os seus 60, 70 anos, até 100, às vezes sem, na presença de Deus, né? Sem ter a conciliação com ele.
Na destruição dos ímpios, Deus age assim com algum pesar e executar seus juízos aos poucos. Ele belisca na destruição dos ímpios. Ele vai beliscando, ele destrói um aqui, destrói aqui, aí tipo, é como se a paciência de Deus, ele limitasse sua paciência em alguns aspectos, né? Em vez de destroçar com violência os pecadores em geral. Em tudo que Deus faz, há equidade, mas não há igualdade naquilo que merecemos. Não tem como. Se nós formos receber o que nós merecemos, né? Estamos acabados. Então, beleza, eu vou parar nessa parte aqui, depois eu vou voltar com a segunda parte e já vou fazer a conclusão também. Deus abençoe. Deixa seu like aí nesse vídeo.